Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre Canceva-Jotto. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Esta apresentação se dá no âmbito da disciplina Trabalhos Individuais 5. O título do meu trabalho é Validação da Tipologia Geoquímica das Rochas Vulcânicas do Grupo Serra Geral, no estado do Paraná, por meio de técnicas de estatística multivariada. O professor orientador da minha tese de doutorado é o professor Anselmo Chaves Neto e o professor co-orientador é o professor Otávio Augusto Bonilite, ambos professores da UFPR. Esta apresentação, então, ela tem uma agenda de 4 pontos, sendo o primeiro ponto uma discussão sobre o objetivo desta apresentação e o objetivo do trabalho e as atividades desenvolvidas no âmbito desta disciplina. O ponto 2 é exatamente o que foi desenvolvido no âmbito dessa disciplina, algumas das coisas que foram desenvolvidas no âmbito dessa disciplina, que foram os artigos, resumos e banners. E o ponto 3 é a parte da revisão da tese, né, após a realização da apresentação para a banca de qualificação. E, por fim, os próximos passos que vão ser desenvolvidos ao longo da disciplina Trabalhos Individuais 6. Então, o objetivo desta apresentação é apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina Trabalhos Individuais 5, para fins de cumprimento dos critérios de avaliação, né, desta disciplina. É importante lembrar que a intenção desta apresentação também é mostrar aos demais pesquisadores, tanto da UFPR quanto de outros programas, né, o trabalho que é desenvolvido decorrente de uma dissertação de uma tese, que é a criação de conteúdo científico para publicação em revistas, seminários e congressos. Tá? Então, falar um pouquinho das dificuldades e das recompensas, né, que ao longo do desenvolvimento desse trabalho. O objetivo do meu trabalho, então, é testar e validar o modelo de classificação das rochas da província Íngreme do Paraná, a PIP, né, propostas pelo professor Otávio Litt, em 2018. As atividades envolvidas, então, especificamente no âmbito dessa disciplina, foram os artigos científicos, os resumos e os banners, e a incorporação das melhorias sugeridas pela banca de qualificação no conteúdo da tese, e o desenvolvimento de análises adicionais também feitas com o objetivo de corroborar e testar o modelo de classificação do professor Litt, inclusive com outros bancos de dados que foram criados para essas análises. Então, no desenvolvimento de artigos, né, é importante lembrar que a submissão dos artigos para comissões técnicas de revistas, né, ele passa por um processo diferente do que a elaboração de uma tese. Né? Apesar do conteúdo ser muito parecido, ou seja, os capítulos, né, os itens, né, então também se tem um resumo, tem uma introdução, uma revisão da literatura, metodologia, resultados e conclusão, né, mas a forma de escrever ela é diferente, ela precisa ser uma forma de escrever mais concisa e objetiva, né. Enquanto uma tese difícil não tem limite de páginas, né, num trabalho você tem que resumir tudo isso. No artigo você tem que resumir tudo que você desenvolveu num número limitado de páginas. Né? Isso traz uma dificuldade por si só. Como eu tinha como objetivo também apresentar os resultados da minha tese, né? No desenvolvimento de um artigo em língua inglesa, eu fiz uma disciplina transversal que se chama Escrita Acadêmica em Inglês. Né? Foi uma disciplina muito boa, ela foi totalmente ministrada em língua inglesa, e ela ajuda bastante na convivência na língua, a incorporação de palavras, tem uma série de dicas. É uma disciplina que foi muito boa e muito proveitosa para mim, que me ajudou no trabalho de desenvolvimento do artigo. Inclusive, o trabalho final da disciplina é exatamente a criação de um artigo, no qual eu usei esse artigo como base para os artigos que foram submetidos depois para as revistas internacionais. Então, o primeiro artigo foi enviado para a revista Journal of Volcanology and Geothermal Research, que foi exatamente a revista que o professor Otávio Litt publicou o seu modelo de classificação lá em 2018. Então, seria como se
que uma continuidade do trabalho do professor Otávio é a apresentação de um trabalho validando, né, testando e validando esse modelo de classificação, né? No entanto, os editores consideraram que o escopo do trabalho ele não é adequado ao escopo da revista e, então, eu tive a negativa, né, dessa submissão. Tá? Então, como é obrigatório um trabalho com Qualis A para a obtenção do título de doutor no PPG-MNE, eu, então, comecei a fazer adaptações desse artigo, né, para submissão para outras revistas, né, ao longo desse período da disciplina, né, desde a defesa da tese até o momento. Então, vários modelos, vários artigos foram submetidos, foram desenvolvidos, foram encaminhados para outras revistas, né. Todas as revistas que foram submetidas até agora são da área de geologia, geoquímica e geociências. Até o presente momento, nós, da mesma forma que aconteceu com a primeira revista, né, outros 6 retornos negativos nós obtivemos até o presente momento, todos com a mesma argumentação, né, que o escopo do trabalho ele se dá fora do escopo da revista, né? Talvez por ser um artigo bastante focado na área de estatística, né, especialmente estatística multivariada, nas revistas da área de geologia, geoquímica e geociências, eles não consideram como sendo um conteúdo do escopo daquelas revistas, apesar das técnicas estatísticas multivariadas estarem sendo aplicadas em geologia e geoquímica, né? Então, para vocês podem ver um pouquinho da dificuldade que é de você conseguir a aprovação do artigo. Até o momento eu tive a aprovação de 2 artigos, no entanto nenhum deles como qualizar. Então a gente continua fazendo adaptação dos artigos, né, usando todas as análises que a gente teve. A gente teve 5 análises feitas, a gente teve 5 bancos de dados criados. Então a gente pegou parte do trabalho e foi dividindo para os trabalhos para cada uma dessas revistas, né, que foram aceitas. E atualmente nós temos mais um trabalho, o terceiro artigo, para a análise da Journal of South American Earth Sciences. Então estamos aguardando o parecer da revista. A parte de resumos expandidos, né, o resumo expandido ele é uma dificuldade por si só, ele é muito diferente do artigo. Né? Então, assim, como resumir em 2 páginas ou em 600 palavras uma tese que por si só, né, só a parte das análises até a sua conclusão, sem contar apêndices e anexos, tinha mais de 400 páginas. Né? Então, é um desafio por si só. Né? Possivelmente vocês vão passar por um desafio muito parecido ao preparar os resumos expandidos, banners para congressos e seminários. Né? Então, até o momento, os resumos expandidos foram aceitos em 4 seminários, em 3 seminários, perdão, em um congresso brasileiro. E a metodologia que eu sigo, né, é uma metodologia que, para mim, ela serve muito bem e tem tido resultados, né, tanto é que tem sido aceito, né, os resumos expandidos em seminários e em congresso nacional, perdão. Então, como que é? Eu faço um resumo expandido, procuro fazer um resumo que eu não me preocupo com o número de páginas, né? É quase que como um artigo, mas, ou seja, eu faço um resumo de tudo aquilo que eu considero como importante para aquele congresso que está sendo apresentado. E aí depois eu vou passando por diversas sequências de extração de partes não tão essenciais, até que eu fico com um centro, né, um core, né, de informações que eu considero como as informações mais importantes para serem submetidas para aquele seminário, para aquele congresso, aquela apresentação que precisa ser feita. Né? Então, eu faço esse processo e para mim tem sido bastante proveitoso. Né? Eu já tive 4 aceites nesse sentido de resumos expandidos e banners. Então, aqui é o seminário
de métodos numéricos em engenharia de 2022. Aqui eram as análises preliminares ainda e as primeiras análises do banco de dados original que foram recebidas, né? Então, foi recebido o banco de dados, foram feitas as primeiras análises, né? A gente já teve alguns gráficos, já teve algumas conclusões que a gente poderia, alguns resultados que nós poderíamos apresentar. Então, nós tivemos o ACEIT lá em 2022, tivemos o ACEIT em 2023 no Congresso Brasileiro da área de Geoquímica Orgânica, né? Foi um trabalho bastante interessante. Aqui é basicamente o banner que foi aceito, então vocês podem ver como é interessante a questão do banner, porque ele pode fazer uso de imagens, gráficos e tabelas, o que a gente não consegue fazer só com o resumo expandido, mas ele é interessante e você pode, né, transmitir todas aquelas informações num agregado de informações de texto, imagens, figuras, tabelas que deixam o trabalho bastante interessante. Aqui é o resumo expandido do seminário de métodos numéricos em engenharia em 2024, aí já com os dois bancos de dados e as duas análises desses dois bancos de dados prontas, que foi aquilo que foi utilizado para o exame de qualificação, né? Então, aqui era a tese no seu formato para o exame de qualificação, né? Nós tivemos o aceite no SMNE e tivemos também uma adaptação do trabalho, focando mais para o uso de técnicas, né, multivariadas, especificamente, e com o aceite no seminário de engenharia de produção da UFPR. Tá? A revisão da tese, que é o terceiro item dessa nossa agenda. Então, foram incorporadas todas as sugestões de mudança e melhoria propostas pela banca de qualificação, né? E foram feitos ainda alguns ajustes na tese, né? As principais ajustes, né, foram incorporadas mais análises, né, na tese. Então, na banca de qualificação, né, tinha sido desenvolvido o trabalho para dois bancos de dados especificamente. Um banco de dados com 694 amostras e 73 variáveis, e um banco de dados com 998 amostras e 61 variáveis geoquímicas. Para essa versão final, foram incorporadas então mais 3 análises, né? Foram incorporadas as análises com 774 amostras e 73 variáveis geoquímicas. Foram incorporadas então, que são aquelas em que agrega-se rochas básicas e ácidas, e foram incorporadas também as amostras de poços profundos, e aí com dois bancos de dados diferentes, né? Um com 1.030 variáveis de poços profundos, amostras de poços profundos e 73 variáveis, e outra com 1.030 amostras de poços profundos e 61 variáveis geoquímicas, né? O objetivo aqui era, considerando a mesma quantidade de amostras, o impacto que teria, né, se ainda assim, com diferente número de variáveis geoquímicas, nós conseguiríamos comprovar o modelo do professor Litt, né? O que foi comprovado, e o trabalho todo mostra, nas suas diferentes composições de banco de dados, comprovam que o modelo proposto pelo professor Litt é um modelo, sim, válido, foi testado em diversas técnicas multivariadas, e o modelo é considerado válido para as rochas da província ígnea do Paraná. Tá? E então os próximos passos é a preparação para a banca final, né, de defesa final da tese, e a continuidade do trabalho, desenvolvimento de novos artigos para outras revistas. Esse é o trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina Trabalhos Individuais 5. Muito obrigado.